Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, seu professor de Biologia, e nós agora vamos responder algumas questões envolvendo o assunto aqui de herança quantitativa e interação gênica, tá? Então, vamos logo para a primeira questão. Diz o seguinte: nos cães labradores, a cor da pelagem preta, chocolate ou dourada depende da interação entre dois genes, um localizado no cromossomo 11, que aí nós vamos encontrar nesse cromossomo 11 o alelo B, Bzão e Bzinho, e o outro no cromossomo 5. Lá no cromossomo 5, nós vamos encontrar o alelo Ezão ou o alelo Ezinho. O alelo dominante, Bzão, é responsável pela síntese do pigmento preto e o alelo recessivo, Bzinho, pela produção do pigmento chocolate. O alelo dominante, Ezão, determina a deposição do pigmento preto ou chocolate nos pelos. E o alelo Ezinho impede a deposição de pigmento no pelo. Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigotos, nos dois locos com cães duplo homozigoto recessivo, quantos com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são esperados? Vamos entender o que essa questão está querendo, né, pessoal? Primeiro, ele começa a descrever que tem dois pares de cromossomos, o cromossomo 11 e o cromossomo 5. No cromossomo 11, a gente encontra os alelos Bzão e Bzinho. O que seria, o que o Bzão poderia produzir aqui? Aí ele diz o seguinte, ó: o alelo dominante Bzão é responsável pela síntese do pigmento preto. Então, eu vou colocar aqui, ó, Bzão produz o pigmento preto, certo? O alelo recessivo, Bzinho, é responsável pela produção do pigmento chocolate. Então, Bzinho produz um pigmento para a cor chocolate. Ok, vamos continuar. Já no cromossomo 5, ele está falando que tem o alelo Ezão e o alelo Ezinho. O que a questão diz sobre esses dois alelos? Ele fala aqui o seguinte, ó: o alelo dominante Ezão determina a deposição do pigmento. Então, Ezão vai fazer com que o indivíduo deposite um pigmento. Esse pigmento pode ser preto ou pode ser chocolate. Vai depender da presença do alelo Bzão ou Bzinho, certo? E o alelo Ezinho impede a deposição do pigmento preto. Então, aqui, ó, Ezinho não deposita pigmento. Então, diante dessas informações, a gente pode ter os seguintes genótipos. Eu já peguei aquelas mesmas informações que estavam aqui, elas estão aqui para poder a gente entender melhor. Quais são os genótipos possíveis? Bem, o primeiro genótipo inclui a presença de dois alelos dominantes, um alelo dominante de cada gene. O alelo dominante do gene B e o alelo dominante do gene E. O gene Bzão, ele produz o pigmento preto, certo? Tem um traço aqui, esse traço significa que pode ter um Bzão ou um Bzinho no lugar. Não importa, se já tem o Bzão, ele já vai produzir o pigmento preto do mesmo jeito. O alelo Ezão diz que vai depositar esse pigmento, ou seja, então um animal, o cachorro labrador, ele vai ter a sua pelagem preta, certo? Por quê? Primeiro, porque ele tem o alelo que produz o pigmento preto. Segundo, porque ele tem um alelo que sinaliza a deposição desse pigmento nos pelos do cão, ok? O segundo genótipo é esse aqui, pessoal, ó. Aqui é para ter Bzinho, Bzinho, tá, gente? Vai ser Bzinho, Bzinho, Ezão e traço, ok? Então, o que significa o Bzinho? O Bzinho, ele vai produzir o pigmento chocolate, certo? Bzinho, pigmento chocolate. O Ezão, ele vai sinalizar para que ocorra a deposição do pigmento produzido. Então, o indivíduo vai ser chocolate, porque ele tem o Ezão, que sinaliza para que este Bzinho libere o pigmento e esse pigmento fique
ali na pelagem do cão, ok? O outro genótipo, pessoal, vai ser esse genótipo aqui. Se o indivíduo tiver Bzão, Ezinho, Ezinho, ou então Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele vai ser dourado. Por quê? Você pode até me perguntar, professor, mas eu estou vendo aqui um Bzão. O Bzão não disse que ele vai produzir o pigmento preto? Ele produz o pigmento preto. Mas a presença dos alelos Ezinho, Ezinho, impede essa deposição do pigmento. Então, o animal ele vai ter a cor dourada, porque os pelos dele não vai ter o pigmento depositado. Então, tanto faz se ele produzir pigmento preto ou pigmento chocolate. Ele vai ser dourado do mesmo jeito. Por quê? O Ezinho, Ezinho, ele está impedindo a ação do gene B, que pode ser Bzão ou Bzinho. Isso a gente chama de epistasia. O que é epistasia? Epistasia é quando um gene inibe a ação do outro gene. Nesse caso, eu tenho o gene E e o gene B. O gene E, na sua versão recessiva, Ezinho, Ezinho, está impedindo a ação do gene B. Então, quando o Ezinho, Ezinho está presente, ele não deixa que nem o pigmento preto ou nem o pigmento chocolate venha se depositar nos pelos do cachorro. Tá? Então, na questão diz que está ocorrendo aqui o cruzamento. Vamos olhar para a questão? Eu vou mostrar aqui, ó. Dentre 36 cães resultantes do cruzamento de cães heterozigotos nos dois locos, com cães duplo homozigoto recessivo. Então tá aqui, ó, cruzamento entre cão heterozigoto nos dois locos, cada loco é uma letra, tá pessoal? Então, o primeiro loco, Bzão, Bzinho, é heterozigoto. E Ezinho, Ezão, Ezinho, heterozigoto. Está sendo cruzado com o indivíduo homozigoto para os dois locos ou duplo homozigoto, porque eu tenho Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Então, desse cruzamento nasceram 36 filhotinhos. Aí, o que a questão está pedindo? Eu vou voltar aqui, ó. Quantos com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são esperados desse cruzamento? Então, eu vou ter um cruzamento entre esses dois indivíduos. Ele quer saber quantos vão nascer preto, quantos vão nascer chocolate e quantos serão dourados. Sendo que nesse cruzamento nasceram 36 filhotes. Então, vamos primeiramente saber qual é a probabilidade de cada um desses fenótipos. Vamos lá, vamos fazer o quadrado de Punnett. Eu vou utilizar esse quadrado de Punnett, né? Escreve-se P-U-N-N-E-T, Punnett, ok? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou fazer os gametas desse indivíduo e vou fazer os gametas desse outro indivíduo. Os gametas desse aqui vai ficar nessa coluna. E os gametas desse outro vai ficar aqui, nesse quadradinho. Tá? Aí você vai já entender por que só tem um. Ok? Primeiro eu vou fazer os gametas desse aqui, ó. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Então, eu vou pegar este Bzão com este Ezão, vai formar a primeira combinação de gameta. Bzão, Ezão. O segundo gameta vai ser o quê? Eu vou pegar este gameta, esse alelo Bzão, com este Ezinho, vai ficar Bzão, Ezinho. Próxima combinação de gameta. Vou agora pegar este Bzão aqui, ó. Esse Bzinho, né? Esse Bzinho com este Ezão. Vai ficar Bzinho, Ezão. E por último, o Bzinho com o Ezinho, ó. Vai ficar Bzinho, Ezinho. Esses são os 4 tipos de gametas que são produzidos por este indivíduo duplo heterozigoto. Agora vamos ver quais são os gametas que este indivíduo aqui produz. Veja que ele só tem alelos recessivos. Então, eu tenho Bzinho, Bzinho. Ele só vai gerar um tipo de gameta, que é o gameta Bzinho, Ezinho. Pode fazer, ó, se você pegar, vai juntar Bzinho com Ezinho, vai dar Bzinho, Ezinho, Bzinho com Ezinho, tudo vai dar igual. Então, é só um tipo, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as combinações possíveis que esses gametas podem gerar. Então, neste primeiro quadrado, vai ser a combinação deste gameta aqui, Bzão, Ezão, com este gameta
Bzinho, Ezinho. Vai ficar o quê? Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Ezão com Ezinho, Ezão, Ezinho. Próxima combinação. Vou pegar esse gameta aqui, ó. Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezinho. Vai ficar Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho, né? E aqui, Ezinho com Ezinho, Ezinho, Ezinho. Próxima combinação. Vai ficar Bzinho com Bzinho, 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 né? Ezão com Ezinho, Ezão, Ezinho. E a última combinação. Duplo homozigoto recessivo, né, pessoal? Então, vamos analisar o seguinte. Eu até mudei a cor, para a gente saber qual é a cor de cada um desses genótipos aqui. Veja, eu tenho presente o alelo Bzão. Bzão é o pigmento preto. Eu tenho o Ezão. O Ezão sinaliza para que o Bzão deposite esse pigmento no pelo do animal. Então, como ele produz o pigmento preto, o animal vai ter a coloração preta, ok? Aqui, ó, esse outro aqui, Bzão produz o pigmento preto, mas olha que tem o Ezinho. O Ezinho impede a ação do Bzão. Ele é epistático sobre este primeiro alelo. O que é um alelo epistático? É um alelo que impede a ação do outro. Nesse caso, para ele impedir a ação do outro, ele teve que apresentar 2 alelos recessivos, certo? Então, o indivíduo vai ser dourado, porque o Ezinho está impedindo que este Bzão, mesmo produzindo o pigmento preto, ele impede que o pigmento preto fique depositado no pelo do animal. E esse outro aqui, eu tenho Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho é o alelo que produz pigmento chocolate, certo? E o Ezão está autorizando que este pigmento chocolate fique depositado no pelo do animal. Então, o animal vai ser chocolate. E esse último aqui, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. O Bzinho, novamente, ele produz o pigmento chocolate, mas agora, porque tem a presença somente do alelo Ezinho, Ezinho, ele vai impedir que este pigmento chocolate fique depositado no pelo do animal. Ok? Então, eu vou ter 25% dos indivíduos que serão produzidos serão cor preta, ok? 2/4 ou 1/2, né, 1/2, serão indivíduos dourados. E 1/4, 1/4, né, vai ser indivíduo chocolate. Aí eu sei que nesse cruzamento nasceram 36 filhotes. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, quantos indivíduos serão pretos? Eu vou pegar 1/4, porque corresponde a essa porcentagem aqui, e vou multiplicar por 36. Vai dar igual a 9. 9 indivíduos serão pretos, ok? Quantos indivíduos serão chocolate? Eu vou pegar também, ó, 1/4, multiplicar por 36, vai dar 9. 9 indivíduos serão chocolate. Esses dois aqui corresponde, ó, 2 de 4 possibilidades, né? 2/4 é a mesma coisa que 1/2, né, pessoal? Mas se você quiser, você pode pegar o 2/4, multiplicar por 36, vai dar igual a 18, né? Então, a gente vai ter aqui 9 indivíduos pretos para 9 marrons para 18 dourados. Então, a alternativa aqui vai ser letra B, ok? Vamos agora para a próxima questão. Presta bem atenção. Em certa planta, a cor das flores é condicionada por 2 pares de alelos com segregação independente. Essa informação é importante. Isso aqui significa que esses genes, né, esses alelos, estão localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Não estão no mesmo par de cromossomo, ok? A azão determina a cor vermelha. Olha a informação que ele está dando. E o seu alelo recessivo determina a cor amarela. Czão inibe a manifestação da cor, determinando flores brancas. E é dominante sobre o seu alelo Czinho, que permite a manifestação da cor. Espera-se que a proporção fenotípica da descendência do cruzamento entre plantas azão-azinho, Czão-Czinho, seja. Então, ele quer saber
qual vai ser a proporção de fenótipos ou proporção fenotípicas de um cruzamento entre esses indivíduos aqui, ó. Então vamos aqui, vamos para fazer os dados da questão, né? Primeira coisa que ele falou, ó, vamos lá. O azão, o que está dizendo ali? Determina a cor vermelha, produz o pigmento vermelho, certo? O que mais que ele falou? O azinho vai determinar a cor amarela, tá? Azinho determina a cor amarela. Outra informação, cesão inibe, ó, cesão ele inibe a manifestação da cor. Veja que na questão anterior, o gene, quando apresentava-se 2 alelos recessivos, ele inibia. Ali era epistasia recessiva. Nesse caso aqui, eu estou tendo um exemplo de epistasia dominante, ou seja, quando ocorre a presença de um único alelo e a presença desse único alelo inibe a ação do outro, ou seja, o alelo cesão inibe a ação do alelo azão ou azinho. Então, se eu tiver o cesão presente, tanto faz se o indivíduo tiver o alelo azão ou azinho, ele não vai de jeito nenhum inibir produzir esses pigmentos aqui. Já o Czinho, ele permite que essas cores aqui sejam manifestadas. Com base nessa informação, a gente tem os seguintes genótipos, pessoal. Ó. Eu tenho 2 indivíduos heterozigotos, duplo heterozigotos estão se cruzando. Para fazer esse cruzamento, a gente vai gerar os gametas de cada um. Como é que se gera os gametas? São iguais, então os gametas que eu colocar aqui nessa linha serão iguais aos gametas que eu vou colocar nessa coluna, ok? Então vamos lá, eu vou pegar o primeiro azão com cesão, vai gerar essa primeira combinação de gameta, azão-cesão. Este azão com esse cezinho, azão-cezinho. Depois, azinho-cesão e por último, azinho-cezinho, tá? São iguais, ó, como são o mesmo genótipo, então eu vou só repetir aqui. Beleza, agora eu vou preencher, fazendo as combinações desses gametas das colunas com os gametas dessa linha. Vou pegar este primeiro aqui, vou cruzar com esse. Vai dar essa combinação aqui. Fazendo essas combinações, pessoal, vai dar esse resultado aqui, tá? Que eu já ensinei para vocês como é que faz essas combinações, tá? Vamos lá. Quais são os resultados? Isso aqui vai dar aquela velha proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, que é de 9 para 3 para 3 para 1. Então, eu vou ter, ó, 9 indivíduos terão pelo menos um alelo dominante de cada gene, ou seja, um alelo dominante do gene A e um alelo dominante do gene C. 3 indivíduos terão pelo menos um alelo dominante do gene C, no caso aqui, ó, do segundo par de alelo, e nenhum alelo dominante do gene A. 3 indivíduos terão pelo menos um alelo dominante do gene A e nenhum alelo dominante do gene C, ok? E um indivíduo será duplo homozigoto recessivo. Se você olhar para essa tabela, vai dar esse resultado aqui. Então, com base nessas informações aqui, a gente consegue determinar a cor de cada um desses fenótipos. Olha aqui, pessoal. Esse aqui, como ele tem azão. A azão produz o pigmento vermelho. Mas o cesão está presente. O cesão inibe a presença, inibe a ação do azão. Mesmo que ele tenha pigmento vermelho, o cesão desliga a ação do gene A. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ficar sem cor, ok? Então, 9 indivíduos aqui estão sem cor. Veja, azinho era para ser indivíduo amarelo, mas tem a presença do gene cesão, do alelo cesão. Novamente, o cesão faz com que o indivíduo seja sem cor, ok? 3 indivíduos serão vermelhos, porque ó, este azão produz o pigmento vermelho. O Czinho está autorizando que o pigmento vermelho fique presente, então o indivíduo vai ser vermelho. 3 serão vermelhos. E esse indivíduo aqui, ó, vai ser amarelo. Por quê? O Azinho produz o pigmento amarelo e o Czinho está autorizando a deposição desse pigmento. Então, eu vou ter 9 mais 3, então vai ser o quê? Eu vou ter aqui, ó, 12 indivíduos, né? 12 indivíduos serão brancos
para 3 vermelhos, para 1 amarelo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.